Você olha para mim, depois que você olha para mim. Boa noite, está começando agora o programa 30 Minutos da Igreja Batista Solidária. Você é bem-vindo, você pode compartilhar, você pode avisar os seus amigos e ainda você pode participar porque estamos aqui ao vivo, fazendo a sua pergunta, tecendo a sua crítica ou ainda a sua consideração pelo telefone 996-1337. Está aí no seu vídeo. E você pode fazer também pelo WhatsApp. A minha convidada de hoje é a doutora Rosimeire Alves Maciel. O tema, você está no seu lugar? Guarde isso. Você está no lugar que você deveria estar? Você está onde você quer estar? Isso é fundamental na sua vida. Também a doutora Rosimeire Alves Maciel, chamada aqui de doutora Rose, ela é advogada especializada em direito social e sistêmico, empresária e ocupou o cargo de escrivã na Polícia Civil e em Minas Gerais durante 7 anos, formada em analista de perfil comportamental e inteligências múltiplas, master coach integral e sistêmico, facilitadora de comunicação não violenta na área familiar. Doutora Rose, muito obrigado por sua participação. Uma boa noite. Boa noite, pastor Lincoln. Que maravilha poder estar aqui. Boa noite a cada um que está aqui conosco e sejam muito bem-vindos a esse programa. Há quanto tempo nós não nos vemos, menina? Ai, já tem um tempinho, né? Só nas redes sociais. Você sabe que de uma certa forma eu fui cúmplice aí na sua vida, né? Oh, se foi. E é interessante, porque eu estava aqui me lembrando, né? O senhor fez o meu casamento em 93. Grande Reginaldo. 93. Uma das falas durante o casamento, porque eu não me lembro de todas, o senhor falou sobre os tipos de amor. Amor ágape, amor eros e amor filéu. Ah, e você deve estar aí pensando assim, o que isso tem a ver com a conversa? Liga aí, anota isso, preste atenção. Porque nós temos muito o que falar sobre amor. Para você estar no lugar que você deve estar, é preciso que o amor te leve a ele, né? Exato. E é interessante, porque nós aqui do Ocidente, nós poetizamos o amor. E será que esse amor é suficiente? É uma pergunta. Você se lembra de um tempo em que nós tínhamos um pequeno livreto que dizia amor, sentimento a ser aprendido? E amor não é sentimento, é muito mais do que isso. Uau, interessante. Interessante, não é? Tem muito a ver com o quê? Atitude. Ela fala muito alto, né? Muito bem, eu quero lhe começar perguntando como colocar o sistema familiar em ordem, já que estamos falando em amor, ele precisa reger a pessoa e a família, como é que nós vamos colocar esse sistema bem ordenado? Nossa, é tão interessante. Eu estava passeando lá pelas redes sociais e eu vi uma charge muito legal e lembrei que nós iríamos ter essa conversa aqui. Falei, eu preciso levar essa pérola. Era dois bichinhos conversando. E um bichinho falando assim, o mundo está de cabeça para o ar. E o outro bichinho olhou e falou assim, o mundo ou as pessoas? Verdade. Ok? A gente está ouvindo muito isso, não está? A gente joga a responsabilidade para os outros, né? Não é assim. Olha aí, preste bem atenção, não é? Então, quando eu vou olhar para o sistema familiar, eu preciso olhar o quê? Para as pessoas. Eu preciso olhar para como essas pessoas estão funcionando nesse sistema. Agora, como é que os conflitos aparecem na estrutura familiar? Como é que eles se apresentam e o que fazer nesse sentido? Bom, a mídia se incumbe, inclusive, de mostrar isso muito bem, não é verdade?
Nós vemos isso daí. Mas, normalmente... Ela não só mostra como ensina como esse conflito aumentar em casa. Né? Perfeito, excelente colocação. Excelente colocação. E então ele se apresenta de várias formas, não é? Ele se apresenta em forma de violência doméstica, inclusive, que nós estamos vendo aí, não é? E ele se apresenta também de vários sentimentos velados. Como é que seria isso? Isso é muito sério, entende? Pessoas que são excluídas, tá? Comportamentos, situações que ocorrem aonde aquela família busca deixar aquilo ali camuflado. Não vamos tocar nesse assunto. Isso fica aqui debaixo do pano, isso aqui fica, entende? Isso aqui fica escondido. E essas questões, elas são muito sérias, elas são muito delicadas. E isso faz também com que o sistema fique disfuncional. Isso não tem nada a ver com, talvez, a disparidade cultural das pessoas. De repente, alguém tem uma formação em nível superior, o outro tem uma formação em nível médio, nada a ver. Ou tem a ver um pouco? Isso pode ter uma implicação, se uma das... Nós vamos estar falando mais à frente, tá? Se alguém nesse sistema está sendo favorecido. Se alguém nesse sistema foi favorecido e o outro foi excluído. Ok. Aí há um conflito. Isso acontece muito entre irmãos. Competição. Competição, Sim. perfeito. E às vezes essa competição, ela é gerada até pelos próprios pais. Normalmente, Né? normalmente. Esse filhinho aqui é bonito, você é feio, você puxou a minha sogra, né? Você não vai dar para nada na vida, você não é ninguém. E o outro, não, esse aqui é o meu filhinho lindo, né? O senhor falou algo, assim, importantíssimo. E isso quebra uma lei que nós chamamos, dentro do sistema familiar, de que quando eu falo assim, você não serve para nada, eu estou excluindo esse filho. Totalmente. Totalmente. Isso é muito sério, isso tem implicações importantíssimas na vida desse filho. Até que ponto os fatores antropológicos e os fatores biológicos podem também fomentar esses conflitos? Eu vivi em determinado lugar, eu tenho algumas coisas na minha árvore genealógica, eu tenho algumas coisas no meu DNA. Hoje existe um trabalho muito grande em cima disso, de DNA, né, muito caro, inclusive, para se analisar doenças pré-existentes e tudo. Como é que isso funciona? É excelente esse trabalho. Inclusive, os médicos com essa visão sistêmica, eles pautam os atendimentos dele em cima do que o senhor está trazendo, ok? E através da epigenética, nós já temos condição de afirmar que nós não só herdamos um patrimônio genético, mas nós herdamos também comportamentos, emoções dos nossos ancestrais. Sem que até você os tenha conhecido. Perfeitamente. Lá atrás, na sua árvore genealógica, você começa a descobrir isso. Né? Exatamente, perfeito. Eu participei de um curso onde foi afirmado, comprovado cientificamente, que eles conseguiram chegar até a terceira geração. Curioso, né? Até a terceira geração anterior. Você sabe que eu já consegui chegar com, né? Tem uma pessoa muito especial que trabalha com isso, muito especial minha. Eu consegui chegar até a centésima, o centésimo posicionamento sobre o meu trisavô. Que legal, sensacional. Sim, atrás de mim, por causa disso aí, muito interessante. Isso é tão importante e, é claro, o tempo aqui não permite. Não permite, nós vamos esticá-los. Vão, mas que coisa boa.
Porque quando nós vamos principalmente para o crime, tá? Essa parte ela é muito importante. Porque muitas das vezes no sistema familiar surge ali um filho, por exemplo, que comete um crime. E aquela família fica suspensa, fica triste, fica apavorada, fala, meu Deus, nós fizemos, aspas, tudo certo. Não é? Como é que surgiu isso? Então não é o fator antropológico. Somente. Exatamente. Somente. Isso tem que ser analisado. Sim, exatamente. Então, esse é muito, muito interessante. E é por isso que eu gosto sempre, quando eu estou falando desse assunto, né, de trazer a importância de nós não julgarmos. Fundamental, né? Fundamental. Bem, você está assistindo o programa 30 Minutos e eu estou entrevistando a doutora Rosimeire com um tema muito importante. Rosimeire Alves Maciel, falando como está você no seu lugar. Você pode ligar pelo 996-13-3700 ou ainda fazê-lo pelo WhatsApp deste telefone e participar conosco. Muito bem, agora nós estamos falando sobre essa metodologia, como é que ela é reconhecida como terapia pela OMS e pelo SUS? Sim, hoje se fala muito em OMS, né? Exatamente. Desde 2018, ela integrou o SUS, não é? E inclusive, precisamos de muitos profissionais para poder estar fazendo esse tipo de abordagem, que é tão eficaz. E o próprio CNJ, não é? Que está trazendo aí também... Conselho Nacional de Justiça. Exatamente. E também nós temos aqui, eu faço questão até de mencionar, porque foi meu professor, Dr. Sami Stott, que é o pioneiro desse trabalho na justiça aqui no Brasil. Ele é juiz no Tribunal de Justiça da Bahia e já recebeu até prêmios em função do trabalho que tem sido feito lá. Na realidade, esse trabalho não está exclusivamente da Bahia, ele já está começando a proliferar no meio da magistratura. No Brasil inteiro, capacitando todos os operadores do direito. A ideia, no meu caso aqui, eu estou fazendo um recorte dentro do direito, mas a ideia é que qualquer um venha ser capacitado, porque além de trazer consciência, expansão de consciência para o profissional, ele vai ser um facilitador para o outro. E é um trabalho de extrema importância, principalmente da forma em que o mundo se apresenta. Ok. Bem, nós estamos começando aqui com a nossa interatividade. E Renata Albuquerque, da Cidade Nova, pergunta: estar a serviço da pacificação social é estar conectado com a verdadeira natureza da advocacia? Uau! Renata? Renata Albuquerque. Renata, obrigada pela sua pergunta. Excelente. Eu concordo que sim. Eu busco, né, uma justiça humanizada já faz tempo. Então, eu acredito sim. Ok. Interessante a pergunta do Edson Mendonça, da cidade de Contagem. Ele diz assim: meu filho vai completar 18 anos. Ele vai deixar de receber pensão alimentícia. Por falar em 18 anos, por exemplo, nos Estados Unidos da América do Norte, em geral, fez 18 anos, vai para a faculdade, mora na faculdade, vai ter a sua vida, e filho que fica em casa depois dos 18 anos começa a ser bem discriminado, né? Vamos lá, meu filho vai completar 18 anos, vai deixar de receber pensão alimentícia? Qual que é o nome dele? Edson Mendonça. Edson Mendonça? Bom... Como advogado agora. Hã? Como advogada. Falar sim ou não, sem conhecer o processo, sem conhecer como se deu a separação, o que foi
combinado no termo de separação, eu não poderia aqui, não seria correto da minha parte falar, ok? Ok. Então já eu não fica tenho com essa pendência aí. Mas isso aí é importante ele saber junto ao advogado que fez aí a separação. Porque isso pode gerar um conflito, né? E muito, é o que mais gera conflito, não é? Eu tive um caso recente nessa pandemia, aliás, essa pandemia está tendo muitas situações assim, guarda compartilhada, ok? O indivíduo não está tendo renda, porque de repente ele trabalha lá com Uber. Vamos trazer caso prático que facilita. Ele trabalha com Uber e não está recebendo a justiça, né, morosa em função da própria pandemia. Então, para poder estar movimentando para que o juiz determine que pague, e ele não tem condição de pagar. Desespero bate. E aí pronto, e aí começa toda essa confusão. Aonde precisa de quê? De consciência. Aonde precisa desse sistema. Aí entra quem? Entra exatamente o que nós estamos falando aqui. Um facilitador para poder falar assim, quem é que está conversando? É homem e mulher que um dia se relacionaram? Ou é pai e mãe? Ok. Fundamental, né? De onde vem? Inclusive, em cima dessa pergunta, lembrando, 996133700, você pode fazer a sua pergunta, tecer a sua crítica ou ainda a sua consideração. Vamos lá, em cima disso aí, explique a frase, o amor não gera ordem. O pessoal fica meio confuso com isso aí. O amor não gera ordem. É necessário observar as leis que regem o amor? E quais são essas leis? É interessante. O amor não gera ordem e vamos observar como observar essas leis que regem o amor. Tem uma dinâmica que eu aprendi recentemente com a doutora Bianca Pisato, que é sensacional, num treinamento, que é o seguinte, olha para cá, gente, vem comigo, presta atenção, de tudo que nós estamos falando aqui, se vocês guardarem isso daqui, mas vocês assistem de novo, isso aqui vai ficar gravado, viu? É sensacional. Um sistema, para poder ele funcionar, porque do sistema familiar vai sair o sistema educacional, vai sair o sistema organizacional, vai sair o sistema religioso e por aí vai, ok? Então vamos lá. O que nós precisamos fazer no sistema? Incluir os escolhidos, lei do pertencimento. Separar o que está embolado, para que cada um ocupe o seu lugar e possam o quê? Dar e receber de forma equilibrada. Troca. O que eu disse aqui? As 3 leis que regem as ordens do amor. Lei de pertencimento, lei de hierarquia e a lei do dar e receber. Fundamental. Agora, você tem um exemplo da aplicabilidade dessas leis? Tenho. Eu tenho um case que contempla bem. Eu fui procurada por uma terapeuta, nessa pandemia principalmente, eu fiz muitos atendimentos online, tenho feito... E desculpe, você tem um canal, dizer para vocês, interrompendo aqui, doutora Rose, ela tem um canal no YouTube que chama Legalmente Única, esse é o tema, é legal e libertador ser única. Vou repetir, ela é a criadora do canal no YouTube, Legalmente Única, e é legal e libertador ser única. Depois ela vai falar um pouco sobre isso. Então, continue aí. Pois é, exatamente. Então, o que acontece? Em função até mesmo do canal, pessoas me procuram, as indicações, não é? Então, uma terapeuta indicou essa terapeuta para que eu fizesse esse atendimento e ela tinha uma demanda. Ela tinha uma demanda que era a seguinte, e está acontecendo isso muito na pandemia, assim como está acontecendo muito a separação, também está acontecendo de pessoas com uma certa idade pensar em adquirir família. Olha que curioso. E é o que estava acontecendo com ela. Ela já tinha tido 3 relacionamentos e
quando ela pensava que ia concretizar um noivado, os indivíduos rompiam. E ela me procurou porque, enquanto terapeuta, ela conseguia fazer uma leitura. Mas ela tinha o quê? Lembra que eu falei lá no início, gente? Lembra? Eu falei no início, cuidado no sistema familiar com os segredos. Ela tinha um segredo, né? E aí ela falou comigo, eu não falei com ninguém desse segredo, que era um abuso sexual do padrasto. Então, quando nós fomos ali fazer aquele atendimento, que ele é baseado no sentir e no visual. Nós pegamos elementos para que a pessoa vá falando e nós vamos colocando ali para ver se realmente é aquilo que está aqui, é aquilo que realmente ela está dizendo. Se há veracidade nisso. Né? Então, quando eu perguntei a ela sobre o pai, vem comigo. Quando eu perguntei sobre o pai, ela falou comigo assim, não coloque meu pai, não. Por quê? E era uma terapeuta. Não estou aqui fazendo juízo de valor, eu só estou trazendo o caso para vocês verem que nós, enquanto humanos, eu preciso, todos nós precisamos olhar para algumas coisas e às vezes a gente não quer, a gente não dá conta, porque dói. E ela, então, falou, não coloca não, porque eu não o conheci. Quando ele faleceu, eu era tão pequenininha, e ele não faz falta, porque a minha mãe, logo que ele faleceu... Ela estava fazendo um trabalho para descartá-lo da cabeça. Perfeito. Ela foi orientada a casar rápido para poder colocar um pai. Vocês estão entendendo aí os papéis, o lugar? Olha, preste atenção. Casar para colocar um pai para cuidar de mim. Afinal de contas, uma menina, ok? Não poderia crescer sem um pai. Se o senhor me permite, eu vou fazer um parênteses aqui de todo tamanho, porque isso daqui gera tantos problemas, inclusive processos judiciais. Ninguém substitui ninguém. A função paterna e a função materna, ela pode ser exercida? Pode. Agora, a pessoa não é substituída. Nós acabamos de conversar aqui sobre a questão dos ancestrais. Então, o pai não interessa. Ele pode ter cometido um assassinato, ele pode ter cometido o que for. É pai. Ele é o pai. Ela traz no corpo dela, ok? Toda aquela bagagem genética, como tudo nós já falamos aqui. Então, para encurtar, quando eu sugeri, porque eu vou facilitando, o processo é dela, à medida que foi possível, quando eu sugeri que colocasse o pai, que até então ele estava excluído e ela não sabia disso, ok? E pedi que trouxesse ali um elemento que figurasse o último rapaz que ela tinha se envolvido com ele. Sabe aonde que ela ficou? No meio dos dois. Conclusão? Ela estava buscando um pai. Ela estava buscando um pai. E o porquê que ela estava buscando esse pai? Porque aqui, gente, uma criança, quando um pai falece, um pai vai embora, um pai desaparece, o que ela entende? Tá? Quem estiver aqui assistindo, escreve aí para nós. Isso significa, o registro para ela é assim, abandono. Ok. Pode ser um adulto hoje, se isso não foi trabalhado, está registrado aqui. E dá uma sensação de menosprezo, de... Sim, abandono. E ela com o agravante, que ela achava que estava resolvido, né? Assim, não, esse padrasto, eu já resolvi essa questão desse abuso, e enquanto terapeuta eu já trabalhei tudo isso comigo, mas a mãe, não é, para a criança,
não cuidou o suficiente. Mas quando a mãe, é aquela história, né? Quando a mãe não tem uma estrutura educacional, Sim. não estou falando de escolaridade, né? De educação, né? É um pouco complicado, né? Tanto que nós não exercemos juízo de valor sobre eles, né? Nós estamos nos colocando aqui no lugar da criança. Ok. E nós vimos ali um fato verídico que você viveu, né? Com essa pessoa e por certo ela se libertou, né? Sim, ótimo, foi ótimo. sensacional. Ela conseguiu ressignificar, não é? Quando o senhor me fez a primeira pergunta, salvo engano, ou segunda, não é? Como colocar o sistema em ordem? Porque agora ela é adulta. Agora ela olha para o sistema e aí ela constrói uma nova imagem e aí ela tem condição de olhar para o futuro. Ok. Vamos para frente. O Júlio César Camargo, 996133700, pelo WhatsApp ou pelo telefone. Júlio César Camargo pergunta: a alienação parental, existem alguns casos que são muito difíceis e são difíceis de serem provados. Como a mãe ou o pai devem agir? Aliás, é algo que nós depois podemos até fazer um programa só sobre isso, através, eu até posso trazer aqui os elementos para a gente estar representando e até facilita para que eles possam entender isso. Mas, normalmente, o que acontece? Sobre a ótica da família, ok? Sobre o sistema familiar. Sobre a via judicial, aí é lógico, é procurar advogado para que eles tomem as providências cabíveis. Mas eu vou me ater aqui, eu estou entendendo que está me perguntando, é isso, né? Exatamente. Eu vou me ater a isso sobre o sistema. O que é que está em desordem, tá? Que leva à alienação parental? É que homem e mulher, ex-marido e ex-mulher, um com raiva do outro, um com questões mal resolvidas com o outro, utiliza da função paterna e da função materna, ok? Para fazer o quê? Se atacarem. E essa criança passa a ser um quê? Uma moeda de troca. Ok. Então vamos lá rápido agora? Vamos. Porque nós estamos com várias perguntas aqui e eu vou até dar preferência a algumas dessas aqui que estavam na frente. Inclusive o Jaime Araújo tem a ver com essa pergunta. Qual a função do mediador? O advogado pode ser esse mediador? Jogo rápido aí, pai bola. Sim, claro que pode e deve. Mediar conflito. Ok. Marcelo Otávio, do Alípio de Melo, quais são as principais características dos direitos sociais? Pacificação, a dignidade da pessoa. Ok. Tá? Muito bem. A Cláudia Bonjardim, essa pode demorar até um pouquinho mais, porque ela mora longe. Ela é lá de Governador Valadares. Oh, bem-vinda! Ela manda um abraço ao povo solidário. Maravilhoso programa, competência e habilidade que faz a diferença. Manda um abraço para todos nós, para mim, para você também. Ai, bem-vinda! Grande abraço, Cláudia Bonjardim. Terra quente. Montes Claros, minha mulher nasceu lá, hein? Marli Quadros, do Pirajá. Quais são os indícios para avaliar uma pessoa com tendências à psicopatia? E onde é que ela entra nessa questão do sistema, né? Digo eu. Exatamente. Bom, eu não vou aqui entrar numa questão que não é da minha seara, não é verdade? Porque não convém. Agora, é fato que quando nós estamos ali olhando para o sistema e quando a pessoa está trazendo informações, e inclusive uma delas, porque eu tenho que fazer uma certa anamnese, Sim. Ela traz para mim, por exemplo, se ela está tomando medicação. Sim. Ok? Que todos esses cuidados eu preciso ter. Sim. Ok? Então, se eu percebo algo dessa natureza, eu já tenho profissionais aonde eu sugiro que ela vá procurar, que essa pessoa vá procurar. E aí, não, eu não vou entrar nisso. Ok.
Eu estou aliviando a minha mão aqui. Na realidade, nós estamos diante de um novo direito? Sim, um novo direito, um novo mundo. Na verdade, em outros países de primeiro mundo, já está acontecendo. Aqui a pandemia antecipou, que é esse direito mais humanizado, né? E há quem diga, e eu gosto, porque nós temos um arquétipo da justiça, que é aquela deusa vendada, Sim. a Temis, né, da mitologia grega. E nós, do direito sistêmico, dizemos o seguinte: ela não vê, ela não consegue olhar exatamente para esse sistema, porque ela está com os olhos vendados. Então, essa é a diferença. Essa para é a o direito diferença. humanizado. O direito humanizado, não. Ele olha para além de um processo, ok? Ele olha... Não apenas para além, mas o que antecedeu. Sim, ele não fica... Ele tem uma visão mais global. Mais ampla. Mais ampla. Ele traz consciência, ele ilumina aquilo que está obscuro. Ele não fica no campo do jogo, da manipulação. Não. Ele é do campo da dignidade humana. Ele é do campo da pacificação. Como é que você, como advogada, entrou na questão desse direito sistêmico? Na verdade, eu vim perseguindo esse direito sistêmico lá na polícia. Advoga há quanto tempo? Desde 94, faz as contas aí, eu e os números. Na polícia, na verdade, eu sou filha de policial. Você foi escrivã há 7 anos. 7 anos, eu sou filha de policial. E aí tem, até nisso, o sistema mostra. Eu vi meu pai, né, enquanto policial, sendo chamado de madrugada para poder resolver problema de vizinho. Eu cresci vendo, ouvindo e sentindo esses dramas. Antigamente tinha a guarda civil, né? Ele foi da guarda civil. Era isso, o pessoal era guarda de quarteirão à noite, simpático, Perfeito. calça azul marinho, aquela blusa branca, aquele cap. Ele tem a foto em preto e branco, ai, lindo. Bons tempos. Bons tempos. Então Ele era mediador. Perfeito. Mediador de conflitos. E aí ele fazia isso na parentela do interior, entende? Briga, né, que ocorria entre marido e mulher lá, aquela coisa toda, já ia meu pai lá para poder intermediar o conflito, entende? Então, eu já fazia intermediação de conflito no escritório. Nossa, eu fiz muitos acordos, chamava-se acordos, sem ser preciso ajuizar a ação. Ok. Era mais simples, mais rápido, né? Muito mais rápido. Olha, eu vou deixar uma última pergunta, ela é maior. Né? Pensando no colapso social em função da pandemia, sobre a carga do judiciário e a relação custo-benefício, podemos concluir que essa metodologia é uma ferramenta inovadora e eficaz na solução e pacificação dos conflitos? Totalmente, porque nós estamos diante de um mundo virtual com plataformas que vão fazer, inclusive, muitos trabalhos aonde, no caso, o advogado não vai precisar fazer. E essas plataformas, elas não pensam, elas não sentem. Só o humano é que tem essa prerrogativa. Ok. Eu quero só fazer uma pergunta minha agora, rápida. Essas narrativas, hoje nós vivemos cheios de narrativas. Cada um é o dono da sua verdade ou deliberadamente falsifica a sua verdade e até acaba crendo nela. Né? Como é que a gente vai viver em família com tantas narrativas, até mesmo sobre família, sobre criação, sobre comportamento? Como é que a gente vai saber discernir e tratar com essas narrativas? Cada um tem a sua razão. Como é que funciona isso? É uma pergunta muito interessante. Bom, eu penso duas coisas. Primeiro, o seguinte: sob a via, eu estou diante de um pastor e eu tenho essa liberdade. E também pastor com letra minúscula. Letra maiúscula é só para aquele E lá. também sou cristã, faço questão de dizer isso, não desmerecendo ninguém, porque eu sento e converso com qualquer pessoa, com a cosmovisão que ela tiver, mas eu penso o seguinte, que
o Evangelho de Jesus, ele contempla exatamente essas 3 leis que nós abordamos aqui. Vamos recordá-las. Não é? Que é o pertencimento, que é a hierarquia e que é o equilíbrio entre dar e receber. Então, enquanto cristã e tendo acesso ao Evangelho, é possível fazer com que essas leis venham funcionar. Agora, eu só quero fazer um parênteses aqui, me permita, pastor Lincoln. Em momento nenhum aqui foi dito sobre família margarina, porque isso também é difundido. Como é que funciona isso? Família perfeita. Não existe. Nunca. Em momento nenhum, inclusive biblicamente, eu estou errada? Não, totalmente certo. Não existe essa família perfeita, 100% vários funcional. conflitos na Bíblia e vários filhos tendo problemas com os pais sacerdotes, e hoje nós vivemos isso também. Não é? Cada pessoa é uma pessoa, ele é um indivíduo. Isso. Nós não podemos fazer aqui robozinhos, é um negócio não. complicado. O que nós precisamos... O que causa isso é que a gente precisa entender. Exato. O ponto que eu vejo, e aí a minha segunda resposta, é ter consciência qual é de fato o papel de cada um, o lugar de cada um, que é a chamada, inclusive, para a nossa conversa hoje. Exatamente. Você tem não consciência do lugar onde você está. Exato, esse é o ponto. E esse lugar não é o lugar tão somente físico, né? Não. É o lugar onde Sim. você como um todo está. Sim, porque o lugar, se eu estou no meu lugar aqui, ok? De filha, eu estou no meu lugar de filha, eu tenho lidado assim muitos conflitos familiares, de pais para com filhos, entende? De colocar filho para fora de casa, filho se desentendendo com os pais, muitos conflitos nesse período. Mas espera aí, ou seja, eu estou no meu lugar de filha, ou eu estou querendo invadir o lugar do meu pai? Porque cuidar é uma coisa, invasão é outra. Está entendendo? Então, quando eu olho para esse sistema, isso é muito importante. Então é legal e libertador ser único, sabendo que mesmo sendo único, há pessoas ao seu redor que você deve respeitá-la. Eu sempre digo, apesar de... Exatamente, esse é o ponto. E é o que é lindo, Não precisa excluir. Tem algo muito bonito que eu aprendi, né? Que o nosso coração, ele consegue flexibilizar, né? O nosso coração, ele consegue flexibilizar para poder incluir. Essa flexibilização é o entendimento, né? O entendimento. Doutora Rose, nosso tempo se foi. Ai, gente, foi muito obrigado rápido. por sua participação conosco. Passei dos 30 minutos aqui, deu 40. Sério? Muito obrigado. E estaremos bom. também, este programa foi transmitido pelo meu Face e também estará no ar, disponível para quem quiser. Então, sim. Está aí à disposição. Muito obrigado por sua participação conosco. E não deixe de dar um abraço ao meu amigo Reginaldo, que eu já não vejo há tanto tempo, né? Certamente será dado. Eu também agradeço pela confiança em estar aqui conversando sobre um tema tão importante e que eu amo tanto, não é? E temos muitos outros assuntos também dentro desse tema para poder estarmos aqui. Eu sei das suas andanças. E vou deixar aqui, inclusive, uma dica. Sim. Lá dentro do canal Legalmente Única, nesse período, né, tão desafiador, logo no início da pandemia, está lá, procurem lá, a doutora Amélia Ernesto, uma angolana parlamentar. Que tem uma história maravilhosa. Não conte a história dela. Não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Vai lá e assistam, que vocês vão ver que coisa linda, para que vocês melhorem o sistema de vocês. Doutora Rose, muito obrigado por sua participação conosco.
e esperamos estar juntos outras vezes também. Um grande abraço. Viu? Conte comigo. Muito obrigada. Muito Deus obrigado. abençoe o senhor. Amém. E para você que participou também do 30 Minutos aqui na Igreja Batista Solidária, nós lhe deixamos um grande abraço, um abraço a todos aqueles que participaram, interagiram e que possamos seguir entendendo uma coisa, que o amor de Deus nos constrange e é o amor de Deus que faz com que todas as coisas boas nesse sistema em que vivemos pode fazer com que outras pessoas sejam transformadas. Um grande abraço para você, até a próxima semana. Você está aqui comigo. Tá bom?